Pronto, acho que dá para a gente iniciar. Os demais colegas, quando forem chegando, né, já vão acessando. Então, bom dia a todos, né, sejam bem-vindos à nossa live de correção da atividade de português. Né? Então, as boas-vindas aqui ao Guilherme, que está aqui nos comentários dizendo que já está com material, ao Ricardo, a Milena, João Victor, Paulo Henrique, Isaac. Então, sejam todos bem-vindos. Os demais colegas, quando forem entrando aqui, né, vão participando. O nosso objetivo nesse momento, né, é corrigir a atividade que foi proposta na aula anterior, né, de língua portuguesa. E aí, durante essa correção, a gente tirar algumas dúvidas, né, já que a gente não está juntos em sala de aula para debater frente a frente esses conteúdos, mas aqui a gente tem a oportunidade de discutir. Peço que, caso alguma questão não fique clara para vocês coloquem aí nos comentários, né, que eu vou explicar mais um pouquinho sobre ela. Então, para a gente começar, né, vocês lembram que eu solicitei a leitura do texto Escola Antiga, de Raquel de Queiroz, na aula passada. Inclusive, eu enviei também um podcast, né, para vocês ouvirem a história, né, que eu produzi. E aí, a partir disso, vocês iriam responder as questões propostas na página 82 e 83. A primeira questão, né, ela trazia o seguinte item. Na sua opinião, se Raquel de Queiroz fosse contar oralmente o mesmo relato para os amigos, seria exatamente o mesmo relato que ela escreveu? Então, o que é que a gente pode responder aqui, né? Era uma questão de debate para vocês pensarem um pouquinho. E aí, como eu coloquei lá na nossa videoaula, um relato oral nunca é a mesma coisa que um relato escrito. Porque no relato oral, o que é que vai acontecer? Né? A gente vai ter a presença de algumas repetições, por exemplo. Então, a gente está ali relatando uma situação que aconteceu no nosso passado. E aí, quando a gente está ali relatando oralmente, às vezes a gente fica repetindo, né? A gente usa algumas marcações, né? Como né? E aí a gente vai, às vezes volta num trecho que a gente já tinha falado, a gente volta novamente para deixar mais claro para quem está ouvindo a gente. Então, são algumas características, algumas marcas, né? Que a gente percebe que caracterizam como diferente. Já no texto escrito, no relato oral escrito, a gente já tem aquele cuidado da escrita, né? Não vai ter aquelas repetições, não vai ter aqueles termos que a gente costuma falar, né? Numa linguagem também mais informal, e a gente não vai colocar isso também na escrita. Então, sempre é diferente o relato oral do relato escrito, como eu também expliquei essas características lá na nossa videoaula, tá? Então, a 2 perguntava, né, na opinião de vocês, se ela fosse contar oralmente esse relato para os amigos, seria exatamente o mesmo. Então, vocês podem responder que não, né? Que não, porque a gente não tem essa marca, né, do relato oral, é sempre diferente do relato escrito, tá? Então, aí vocês podem colocar também a questão da retomada dos fatos, as repetições, os marcadores conversacionais, né, entre outros, tá? Na questão 3, perguntava qual era o assunto principal do texto, né? É um descritor que a gente trabalha bastante. Então, vários anos aí que você já trabalha esse descritor de identificar o assunto do texto. E aqui, como a gente, né, só para relembrar um pouco, o texto, nesse relato de memória da Raquel de Queiroz, ele tratava-se de quê? Na escola antiga, a Raquel, ela contava como que era a vivência dela na escola. Então, ela trazia alguns relatos de como que acontecia a rotina enquanto ela estudava. Então, a partir disso, vocês identificaram, tínhamos 3 alternativas e vocês iriam marcar uma. Então, vocês marcaram A, B ou C? Coloquem aí nos comentários. Vocês marcaram qual o assunto principal do texto? A, B ou C? Vamos ver quem foi que acertou. Deixem aí nos comentários. O Guilherme está dizendo aqui que queria muito estar na escola. Pois é, Guilherme, nós também queríamos muito estar lá, né? Estar de volta, estar interagindo melhor, né? Frente a frente, nossas convivências. Mas, infelizmente, a nossa realidade não nos permite
por enquanto. Então, vamos tentar fazer o máximo das atividades que são propostas, né, para a gente minimizar. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas é uma forma de a gente também não ficar parado e a gente conseguir recuperar um pouquinho de todo esse tempo que a gente está fora da escola. Tá, Guilherme? Então, veja aí as respostas. Vamos já verificar. O assunto principal do texto. Vamos ver quem é que vai conseguir acertar. A Milena está dizendo que a letra B. Alguém ali já disse que a letra A. Está bem dividido. Então, a letra A. A dificuldade da autora em aprender matemática. Se nós formos reler o texto, e vocês depois podem, né, ouvir novamente o podcast que eu mandei, vocês vão perceber que não fica claro no texto que a autora tenha dificuldade de matemática. Quem ela cita aqui que tinha muita dificuldade de matemática era o Alcides. Alcides, né, que era um grandalhão, que era apelidado Rei dos Burros, que não acertava nunca a tabuada de matemática. Então, a gente já consegue identificar que o assunto do texto não era a dificuldade da autora, não era a dificuldade da Raquel de Queiroz em aprender matemática. Quem tinha dificuldade era o Alcides. E o texto em si, ele não falava, o assunto do texto, vocês têm que lembrar o quê? A gente já falou bastante sobre isso. Quando a gente está falando de assunto, não é uma informação que está dentro do texto. O assunto é todo o texto estava falando de quê? Será que o texto inteiro que a gente leu, Escola Antiga, falava que a autora tinha dificuldade de aprender matemática? Não era isso. Tá? Então, quem marcou a letra A, né, não entendeu a proposta da questão. A gente tem que lembrar que quando vocês encontram uma atividade que pergunta qual o assunto do texto, vocês têm que lembrar de quê? O texto inteiro, ele está falando sobre o quê? Será que era sobre a dificuldade da autora? Não, nem falava sobre isso. Quem tinha dificuldade era o Alcides, e nem era a Raquel de Queiroz. Então, a letra A está descartada. Letra B. A sabatina de tabuada e a aplicação de castigos físicos com palmatória. O texto inteiro falava sobre o quê? Quando ela se referia à escola antiga, né, que aí ela começa o texto dizendo que essa história se passava na década de 20, que, né, em Fortaleza, que é onde ela... E aí o texto já começa, ó. Toda tarde, ao encerrar as aulas, naquela época do alagadiço de Fortaleza, se dava a sabatina de tabuada. E aí pergunta, né, se a gente sabe o que é a tabuada, se pergunta, né, e explica o que é a tabuada, e aí comenta, né, como é que acontecia essa sabatina, depois falava dos alunos que tinham dificuldade, da palmatória, ou seja, todo o texto, desde o primeiro parágrafo até o último, falava sobre o quê? Falava sobre a sabatina da tabuada. Né? Quando terminava a aula, a professora ia lá, chamava aluno por aluno e ia tomar a tabuada. E aí, quem errasse, o texto deixa isso bem claro, que quem errasse tinha palmatória, né? Tinha um castigo físico, né, como forma de repreender o aluno para ele estudar ainda mais e depois voltar, né, e novamente era perguntado. E assim se passavam todos os dias. Ou seja, a resposta correta é a letra B. O assunto principal do texto é a sabatina de tabuada. Todo o texto falava sobre isso e a aplicação de castigos físicos com palmatória. Inclusive, o texto finaliza, né, dizendo que a questão da palmatória acabou nos dias atuais. A gente sabe que tem muitos anos que isso não acontece, né? E isso é amparado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sabe que não pode ter castigos físicos na escola. Então, todo o texto falava, né, sobre isso, sobre a sabatina da tabuada e os castigos físicos, né, que aconteciam. Então, a resposta correta da terceira questão é a letra B. Corrijam aí no livro de vocês. A letra C, a história de Alcides, que não acertava nunca a tabuada e não chorava ao levar os bolos. A gente sabe que o nosso texto não era sobre a história de Alcides, era a história de Raquel de Queiroz. Então, letra C descartada de imediato, né, por esta razão. Então, corrigido?
Dê um ok aí, estou acompanhando direitinho, vocês estão me ouvindo. Vamos lá, quarta questão. Os fatos narrados são reais ou inventados pela imaginação de Raquel de Queiroz? A gente sabe que, como eu expliquei também lá na videoaula, como eu falei lá na nossa videoaula, esse gênero textual, relato de memórias, ele é um texto não ficcional, ou seja, ele trata de fatos reais. Como é que eu vou falar algo que aconteceu na minha vida ou algo, né, sobre a vida de outra pessoa e aí eu vou inventar? Aí descaracteriza o gênero. O relato de memória é eu relatar alguma coisa que aconteceu na minha vida no passado. Mesmo que esse passado seja recente, mas que tenha acontecido. Então, como foi questionado, são reais ou inventados? Vocês vão responder que são reais. Relato de memória é um gênero textual que traz fatos reais. Se fosse para a gente inventar uma história, a gente faria um conto, uma fábula e vários outros gêneros que a gente pode usar a criatividade e inventar. Mas aqui no relato de memórias, a gente tem que deixar claro que você sempre vai narrar fatos reais, certo? Então, escrevam aí na questão 4, os fatos são reais. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Questão 5. Nos relatos de memória, é comum que o narrador seja também personagem do relato. Lembra que falei também bastante sobre isso lá na nossa videoaula? É ele que situa a época e o local em que os fatos narrados aconteceram. Então, ele vai, né, destacar a época e o local onde os fatos aconteceram, até para tornar o relato ainda mais real, né? Ele vai se colocar diante desse contexto. Foi há muito tempo, foi quando criança. Então, vocês vão registrar aqui, né? Sempre que vocês forem fazer um relato, vocês têm que identificar o tempo que isso aconteceu. No ano tal, na cidade tal, lá na minha casa, foi numa comunidade, enfim. A gente deixar claro onde aconteceu e quando aconteceu. E aí a questão 5 pedia para sublinhar essas informações no texto da Raquel de Queiroz. Então, a questão 5, vocês iriam voltar lá no texto, né, que vocês tinham disponível. E no texto, vocês iam identificar o local e a data onde aconteceu essa história. E onde é que vocês vão encontrar isso? Se vocês, né, perceberem, o que é que vai acontecer? Está lá no primeiro e no segundo parágrafo essa informação. Olá, Cauane, seja bem-vindo. Nós estamos na questão 5. Você pode acompanhar aí na questão 5. Então, no primeiro parágrafo, diz: isso se passava lá pela década de 1920. Então, vocês vão sublinhar lá no texto, na página 80, no primeiro parágrafo, a época em que aconteceu essa história. Então, qual foi a época? Década de 1920. Quando a Raquel de Queiroz tinha 10 anos. Ela nasceu em 1910, aqui no estado do Ceará. E em 1920, né, ela narra esse fato que aconteceu em 1920. Então, destaca lá, sublinha, página 80, primeiro parágrafo. Década de 1920, que é a época em que aconteceu esse relato de memória. E onde aconteceu essa história que ela está relembrando? Então, está lá no segundo parágrafo. Se vocês lerem aí, vocês podem acompanhar. Toda tarde, ao encerrar as aulas, onde? Naquela escola do Alagadiço, em Fortaleza. Então, vocês vão destacar, sublinhar no texto de vocês. Naquela escola, no Alagadiço, em Fortaleza. Então, eu destaquei aqui a época e o lugar onde aconteceu esta história. Corrigido aí, todo mundo acompanhando. Ótimo. Estou vendo aí que muita gente acertando. Muito bem. Fico feliz. Pronto, então questão 5 corrigido, né? Vocês viram aí, marcaram lá no texto a época, década de 1920,
E onde? Em Alagadiço, numa escola de Alagadiço em Fortaleza. Sublinha lá no texto, circula, destaca, né? É importante vocês destacarem. Vamos lá para a questão 6. Deixa eu ver se eu consigo convidar alguém aqui. Vamos ver se alguém aceita. Questão 6. Vamos reler o trecho aqui. A professora mandava o seguinte... Henrique. Tá conseguindo? Acho que a conexão não tá boa. Pronto, vamos continuar. A conexão não está ajudando. Então, eu vou reler o trecho. Acompanhe aí comigo. A professora mandava o seguinte corrigir, e se ele acertasse, tinha direito a dar um bolo de palmatória na mão de quem errou. Doía como fogo. Olha aí essa expressão em destaque, né? Doía como fogo. Então, essa questão aqui, essa atividade, né, refere-se àquele descritor para a gente identificar o sentido de uma palavra ou expressão, que a gente também já trabalhou bastante e que vocês já apresentaram dificuldade nas avaliações internas e externas. Então, é um descritor fragilizado, então, que vem nessa questão para ver se a gente consegue, né, identificar o significado dessa expressão. Então, se alguém falasse, se vocês comentassem, se vocês ouvissem a expressão doía como fogo, o que é que ela significa? O que é que vocês escreveram aí, esse significado? Vocês podem colocar aí nos comentários. Quando eu digo doía como fogo, vou aguardar um pouquinho vocês colocarem aí nos comentários o que é que significa essa expressão. O que é que a autora quis dizer quando ela escreveu doía como fogo. Estou no aguardo. Verdade, Paulo Henrique. Estava travando. Devido à conexão, sempre acontece. Se preocupe, não. O importante é que vocês estejam aí me ouvindo e fazendo a correção. E aí, o que é que significa a expressão? Cauane, é a página 82. O livro é esse daqui, Cauane, ó. Você chegou depois, né? Nós estamos trabalhando com esse material. Viu, Gustavo? Seja bem-vindo, chegando agora. Esse é o material que nós estamos utilizando. Nós estamos corrigindo a atividade da página 82 e da página 83. Nós já estamos na questão 6. Quem chegou agora, ou quem chegou depois no início, eu vou estar gravando e depois eu posto o link lá para vocês assistirem toda a correção, tá? Não se preocupe quem está chegando agora. Mas acompanhe, né, a partir das questões que nós já estamos. Então, ninguém escreveu ainda. Isso, Paulo Henrique. Quando eu digo que doía como fogo, um dos significados é esse. Significa que doía muito. Muito bem. Guilherme, uma expressão querendo dizer que doía muito. Muito bem, Guilherme. Acertaram. Fico muito feliz de ver que vocês, né, mesmo queimava a mão. Justamente, João Victor. É outra forma de a gente representar, né, dar um significado a essa expressão. Né, que quando diz doía como fogo, é que queimava a mão, né, com a palmatória, quando, né, a professora, quando o aluno errava, a professora batia com a palmatória, e isso doía como fogo. Ou seja, doía muito, queimava a mão, doía com uma queimadura. São expressões, são significados que vocês podem colocar aí. Aí vocês tinham que reescrever o trecho, substituindo a expressão em destaque por outra de sentido semelhante, que é justamente isso que vocês colocaram aí. Então, vocês iam reescrever a frase e no final, em vez de escrever doía como fogo, vocês iriam colocar doía muito, queimava a mão, né? Expressões, isso, Cauane, que ardia a mão, são outros sentidos, outros significados, né? Sentidos semelhantes à expressão que a autora Raquel de Queiroz utilizou no seu relato de memória. Muito bem. Muito feliz aí pela participação de vocês e mais ainda porque estão acertando. Vamos para a questão 7. Todo mundo acompanhando, se estiverem ouvindo. Qualquer dificuldade, deixem aí nos comentários.
Isso, Isaac, doía muito e ardia. Isso mesmo. Questão 7. Releia mais esse trecho do texto. Toda tarde, ao encerrar as aulas naquela escola de Alagadiço, em Fortaleza, se dava a sabatina de tabuada. Aí percebo que a autora utilizou um parênteses para escrever algo. Acompanhe aí na atividade de vocês. O que é que ela escreveu entre parênteses? Vocês sabem o que é? É a tabela das 4 operações, com números de 1 a 2 algarismos. Então, o que é que a questão é outro descritor, né, sobre a questão dos sinais de pontuação, que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com os parênteses. Não é isso? Então, neste trecho, os parênteses foram usados para... Então, vocês iam responder aqui na questão 7, prestem atenção. Vocês vão identificar para mim e justificar para mim o uso dos parênteses. Então, nesse caso, vocês podem ir já deixando nos comentários que vocês responderam. Se foi a letra A, B ou C. Neste trecho, os parênteses foram usados para dar uma explicação, dar um conselho ou mostrar que se trata da fala de outro personagem. O que é que vocês responderam nesta questão? A, B ou C? Sobre o uso dos parênteses. Devemos lembrar também que é outro descritor fragilizado de vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham acertado, senão a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela. Deixem aí nos comentários o que é que vocês marcaram na questão 7, A, B ou C. Isso, o Gustavo tinha respondido a questão anterior também, expressão correta. E bom, acredito que todos acertaram. Ricardo está dizendo que a letra A, dar uma explicação. Será que é isso mesmo? Milena também. Guilherme. João Victor. Olha só, todo mundo está dizendo que os parênteses foram utilizados para dar uma explicação. E estão corretíssimos, né? Nesse caso aqui, vocês percebem que a autora estava falando, né, sobre a sabatina da tabuada. E aí ela abre um parênteses justamente para explicar o que era essa sabatina da tabuada. Ela pergunta entre parênteses, né, se a gente sabe o que é, e explica que a tabuada é uma tabela de 4 operações com números de 1 a 2 algarismos. Então, ela está explicando para os leitores o que é a tabuada. Então, os parênteses foram usados nessa questão para dar uma explicação. E pelo que eu vejo aí, todos acertaram, né? Todos colocaram a letra A, dar uma explicação. Conferindo aqui os comentários, todos acertaram. Então, parabéns aí para todos, né, que conseguiram identificar o uso dos parênteses. Dar o conselho, a gente não tem, né, nenhuma representação gráfica aí para isso. E aí mostrar que se trata da fala de outro personagem. Aí a gente tem que lembrar que quando um personagem está falando, a gente vai utilizar o quê? O travessão, né? O travessão indica que uma pessoa está falando e às vezes também a gente pode utilizar as aspas, né? Para indicar a fala de uma pessoa, né? A fala de um personagem, a gente também pode utilizar as aspas dentro do nosso texto. Mas geralmente, principalmente no nível de vocês, a gente trabalha mais com o travessão para indicar a fala de um personagem. Ou seja, descartando a letra C, descartando a letra B, claro, resposta letra A. E aí, tem uma questãozinha complementando esse item. No trecho que está entre parênteses, a quem a autora se dirige? Então, eu já respondi, né, aqui no meu comentário. Então, quando ela utilizou os parênteses, ela está se dirigindo ao leitor. Então, respondam aí, corrijam aí. Então, a autora se dirige ao leitor, porque ela está explicando, né? Ela estava falando sobre a sabatina da tabuada que acontecia no final das aulas, e aí ela vem explicar para o leitor o que se trata isso, né? Caso o leitor não saiba o que é essa sabatina de tabuada, aí ela abre um parênteses no texto para dar essa explicação. Então, no caso, nesse trecho que está entre parênteses, a quem a autora se dirige, vocês vão colocar aí que a autora se dirige aos leitores. Ok?
Muito bem. Vamos para a questão 8, né? Já estamos quase finalizando. Então, a participação é bem positiva, todos acertaram, não chegou nenhuma dúvida. Então, é porque ficou clara a atividade. E só relembro, se vocês não tiverem dificuldade sobre esse gênero, né, o link lá da videoaula está lá no grupo. Se vocês, caso tenham apagado, só me pedir que eu encaminho novamente o link para vocês assistirem novamente. Tá? Lá tem todas as explicações sobre as características do gênero textual. Então, fica ainda mais fácil de vocês terem uma visão geral sobre esse material, sobre esse gênero, tá? Então, questão 8. Discuta as questões a seguir com os colegas do professor. Não deu para a gente discutir, né, devido à nossa distância, mas aí vocês poderiam registrar a opinião de vocês sobre o que foi colocado. Letra A. Alcides, lembra Alcides? Pois é. Alcides era o que mais sofria castigos físicos. Por que ele sofria mais castigos físicos? Justamente porque ele não estudava a tabuada, acabava errando e aí acabava levando vários bolos, né? Então, que palavra você usaria para descrever a atitude de Alcides diante dos bolos que levava? Por quê? Então, vocês entenderam qual é o significado de bolo aqui nesse caso? Porque se vocês prestarem atenção direitinho, nessa palavra bolo é um caso de polissemia. Eu acredito que vocês não recordem desse termo, polissemia, mas polissemia é no caso de uma palavra, se você for lá no dicionário, vocês vão encontrar significados diferentes para uma mesma palavra. E no caso aqui, bolo não é aquele bolo que a gente prepara na cozinha, né? Tem uma receita, aquele doce, não era isso. O bolo aqui é em outro sentido, né? Era justamente o bolo que ele levava, né? Uma pancada que ele levava da professora através da palmatória. Então, ele sempre errava, né? Ele inclusive, tinha um apelido, ele era o rei dos burros, né? Então, a gente já vai até discutir sobre essa questão de apelidos que a Raquel de Queiroz coloca aqui no texto dela. Então, assim, e aí o que é interessante? O Alcides leva vários bolos, né? Várias pancadas, mas ele não chorava. Lembram desse detalhe? Ele não chorava, ele não desistia. Ou seja, qual é a característica, como é que a gente pode descrever essa atitude dele? Uma característica que a gente pode colocar aí é que ele era corajoso. Vocês concordam comigo? Ele era corajoso, ele tinha autocontrole, né? Porque assim, ele levava a palmatória, mas ele não chorava. Ele se mantinha lá. Eu até fazer a releitura aqui do trecho, ó. Mas recordo um grandalhão chamado Alcides, apelidado o Rei dos Burros, que não acertava jamais, mas não chorava nunca, podia levar 20 bolos, mordia os beiços e aguentava firme. Quando chegava em casa, estava com as mãos inchadas e tinha que botar as mãos de molho em água de sal. Então, né, o Alcides, ele tinha essa questão do autocontrole, porque ele sofria esses castigos físicos, mas ele não desistia, ou então a mãe dele não deixava ele desistir, né? Então, assim, ele era corajoso de enfrentar ali toda a situação. Então, só algumas respostas possíveis, né? Porque aí é a opinião de vocês. Né? Alguém quer colocar aí? Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém aqui para discutir com a gente. E a Cauane. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo conectar com alguém para a gente debater junto, né? Para não ficar aqui só tentando falar. Não deu certo, tá difícil mesmo a conexão, né? O Guilherme está dizendo que colocou porque ele não estudava e não interpretava a tabuada, justamente, ó. Né? Ele, diante de tantos bolos, então como é que eu justifico isso, né? Por que ele levava tantos bolos? Porque ele não estudava e não interpretava a tabuada. Então, se ele tivesse mudado isso, né? Então, uma característica que a gente pode colocar aqui também era... Aqui, enquanto a gente acha ele corajoso por enfrentar, mas também ele era preguiçoso porque não estudava, né? Então, ele poderia ter resolvido esse problema. Por mais que a gente saiba que existem
as dificuldades pessoais, cada aluno ele é diferente do outro. Então, vocês veem na sala de vocês, tem alunos que conseguem pegar um conteúdo facinho, na primeira explicação que o professor dá, já consegue compreender. Outros alunos levam mais tempo, outros alunos levam vários anos para poder compreender um conteúdo. Então, assim, cada aluno tem o seu ritmo. Então, assim, nem justifica a gente chamar o Alcides aqui de rei dos burros, né? Como os colegas dele falavam. Né? Porque isso é errado, porque cada um tem sua forma de aprender. Então, não adianta a gente querer todo mundo aprenda na mesma hora, porque a gente sabe que isso não acontece. E a gente compreende isso de vocês, tanto é que a gente tinha um momento de reforço, né, para a gente tentar reverter a situação. Então, a gente pode definir várias características aí, né, e aí vocês vão colocar a opinião de vocês sobre essa atitude aí do Alcides, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Letra B. O que você pensa a respeito de apelidos depreciativos, como o que foi dado ao Alcides na escola? Aí essa eu queria ouvir. Vou insistir um pouquinho aqui de ouvir a opinião de vocês. Vamos ver aqui. Se chegar um convite aí de mensagem para vocês participarem da live, aceitem, tá? Não sei se é a conexão, se vocês não estão sabendo fazer, já aceite. Então, estou tentando conectar aqui com o Gustavo. Tentando conectar. Então, vamos registrar logo aqui as respostas, né, antes que a conexão falhe novamente. Então, assim, a proposta aqui no item B, da questão 8, era vocês colocarem, né, a opinião sobre o que vocês pensam a respeito de apelidos depreciativos, né? Como os que foi colocado no Alcides. No caso do Alcides, foi colocado o apelido de Rei dos Burros. E aí pediu para vocês, né, coloquem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso, já que não dá para a gente fazer essa conectividade aqui online, né, de filmagem. Então deixe aí nos comentários para a gente discutir um pouquinho. O que é que vocês acham sobre esses apelidos depreciativos, né? Que muitas vezes, inclusive, vocês colocam nos colegas de vocês. Será que isso é certo? Será que a gente pode caracterizar isso como bullying? Com certeza, né? Então é uma ação, talvez lá na década de 20, eles não pensavam dessa maneira, né? Talvez eles ainda não discutiam sobre o bullying. Mas a gente sabe hoje que isso é uma prática comum, né? Justamente, Milena, é uma ação, né, de muito mau gosto, como você colocou, preconceito, discriminação, como eu estava falando para vocês. Tem colegas nossos que vai ter mais dificuldade de aprender, mas não é porque ele tenha mais dificuldade que o outro que a gente tem o direito de colocar apelidos nele. Então, isso é caracterizado como bullying, é preconceito, é discriminação, é uma ação de muito mau gosto, como vocês estão colocando. Então, nós não devemos colocar apelidos depreciativos em nossos colegas, porque cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua forma de aprender, cada um age à sua maneira. Contanto que isso não desrespeite o outro, nós devemos sempre respeitar, né, o que o outro faz, né, a forma como ele age. Então, justamente, Ricardo, é melhor chamar pelo nome, né, do que receber apelidos. Ninguém gosta de apelidos. Então, se eu não gosto de ter um apelido, principalmente nós estamos falando aqui de apelidos depreciativos, se eu não gosto de apelido, por que é que eu vou colocar um apelido no meu colega? Então, não dá para entender, né? Então, eu não faço com os outros aquilo que não fariam comigo, que eu não gostaria de que fizesse comigo. Então, vocês têm que pensar sempre dessa maneira. Isso, Isaac, é muito mau gosto, né? Muito do mal. Então, que bom que vocês pensam dessa maneira. Então, jamais utilizar apelidos com os colegas, né? Evitar essas atitudes que envolvem preconceito, discriminação, bullying, como vocês mesmos colocaram. Então, que bom que vocês pensam dessa maneira. Então, registrem isso, né? Se alguém não tiver feito, registrem isso direitinho na atividade de vocês. Quem já respondeu, parabéns. E para a gente finalizar, né, vocês tinham outro momento para expressar a opinião de vocês. Você acha que castigar os alunos resolve as dificuldades que eles têm?
Você acha que castigar os alunos resolve as dificuldades que ele tem? Quando a gente fala de castigo, a gente está falando de castigos físicos, né? Como que aconteceu? Você acha que é a palmatória? Ó, algum tempo, quando chegava em casa, estava com as mãos inchadas e tinha que botar as mãos de molho na água e sal. Então, atitudes como essa, vocês acham que resolve o problema da dificuldade que o Alcides tinha? Vocês podem ir colocando aí. Enquanto isso, eu vou expressar também a minha opinião, né? A gente sabe que não, que inclusive os castigos físicos são proibidos, não há nem o que se discutir, né? Os castigos físicos não podem acontecer mais, né? Porque as crianças e os adolescentes, eles estão amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, claro, né? Independente de estatuto, né? A gente sabe que isso o aluno vai aprender mais. Tanto é que se aprendesse, o Alcides não tinha passado tanto tempo levando para o bolo de palmatória, né? Se visse, no outro dia ele tinha resolvido o problema. Ou seja, a gente pode deixar claro aqui que castigar os alunos não resolve as dificuldades que eles têm. Né? Em nenhum momento um castigo físico vai resolver e isso não pode acontecer. Pronto, não, a gente precisa de ajuda, justamente. Então, a nossa escola, por exemplo, né, para os alunos que têm dificuldade, né, a gente, vocês percebem, se não deu certo com vocês, né, a nossa rotina, infelizmente, foi interrompida, mas a questão dos reforços, né, a gente sempre estava ali insistindo de estar colocando para tentar tirar essas dificuldades, né, tentando momentos extras para tirar essas dificuldades, insistindo para você estudar em casa e nunca colocar um castigo físico, né? A gente sabe que isso não pode e não serve, né? Como vocês colocaram. Não, a gente precisa de ajuda, isso o Gustavo colocou. Ricardo, a palmatória não resolve nada, com certeza, né? A gente sabe que isso que castigo físico não resolve nenhum problema. Paulo Henrique, não, porque eles precisam aprender e a palmatória não resolve nada. A pessoa pode aprender devagar. Justamente, Isaac. Gostei aí do seu posicionamento. Cada um aprende do seu jeito. Então, alguns vão aprender mais devagar, outros aprendem rápido, né? Vocês viram na sala. Tem dia que a gente coloca um conteúdo, na mesma hora tinha colegas de vocês que já tinham compreendido. E outros não, demandam um tempo para poder aprender. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Né? A gente teve esses probleminhas aí, essas falhas na internet, mas acontece. Eu vou pegar esses dois momentos, eu espero que tenha salvo, né, essa nossa transmissão e que a gente possa rever, né, esse momento, dar oportunidade aos colegas que não conseguiram acessar, por falta de memória para baixar o aplicativo ou por alguma outra razão que foi justificado alguns. Então, que todos possam ter acesso a este momento. Então, obrigado pela participação de vocês, né? Fico feliz aí de vocês terem acertado tantas questões que mesmo distantes, né, vocês conseguiram compreender e fazer tudo direitinho. Continuem assim, se dedicando, né? A gente sabe que não é fácil, como o Guilherme colocou lá no início da aula, né? Ele queria estar na escola, a gente queria estar juntos, mas não dá. Então, tentem compreender isso, né? A gente pede muito que vocês tentem compreender esse momento, né? Que a gente encaminhe as atividades, que é para vocês não pararem, né? Para a gente minimizar os problemas, que quando a gente voltar, a gente vai ter que rever muita coisa, né? A gente sabe que alguns vão ter mais dificuldade. Então, essas atividades, esses momentos que a gente está proporcionando, é para que vocês não parem, né? Que vocês possam estar junto da gente, né? Ter essa ligação, estar ali trabalhando a mente de vocês, né? Para não parar. Porque se a gente tivesse parado totalmente seria bem pior, tá? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Me manda mensagem no WhatsApp. As atividades pendentes, estou no aguardo, tá? Então, um grande abraço para todos e até a próxima live. Tchau.